Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar com vocês aqui nesta quinta-feira, onde vamos estudar mais um pouco da palavra do Senhor. Convido aos irmãos para a gente iniciar este nosso período com uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse tempo que estamos aqui, por esse finalzinho de tarde e pela oportunidade de estudar a sua palavra. Rogamos a Ti, Senhor Deus, fale conosco, fale com as nossas mentes e os nossos corações. Traga transformações, Senhor Deus, para as nossas vidas, para que possamos ter uma vida e um estilo de vida que agrade ao Senhor em todo momento. Fale conosco, que seu Santo Espírito tenha liberdade em se comunicar com a gente mediante o poder da sua palavra. Rogamos a Ti por isso. Abençoe todos os que estão nos acompanhando, nos ouvindo, que a sua palavra seja aplicada em seus corações. Abençoe também, Senhor Deus, as suas famílias, o Senhor que conhece as suas necessidades. Esteja, Senhor Deus, na direção de suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos estudar aqui mais um pouco da palavra do Senhor. E o tema que eu gostaria de tratar hoje é o jovem e a defraudação no namoro. Essa palavra, essa live de hoje, talvez seja assim um tanto mais voltada para os jovens, mas ela tem aplicação para todas as pessoas. Você que é casado, você que ainda não conseguiu um namoro, ainda não entrou num relacionamento. Essa é a palavra de Deus para todas as pessoas. E vamos focar um pouco neste tema, o jovem e a defraudação no namoro. A palavra defraudação, ela significa tirar vantagens de outra pessoa, enganar. Por exemplo, nós podemos tirar vantagem pecando, tirar vantagem de outra pessoa na questão financeira. Enganar a outra pessoa na questão do dinheiro e dessa maneira tirar vantagens para a nossa vida e a outra pessoa ser enganada. Defraudação também pode ser aplicada na questão do relacionamento amoroso, relacionamento sexual, relacionamento entre um casal de namorados, um enganando o outro ou tirando vantagens nesse assunto sobre a vida do outro, enganando a outra pessoa. Isso é defraudação. E a gente vai ver como no namoro pode acontecer este tema da defraudação. Para isso nós vamos estudar 2 Samuel, capítulo 13. E aqui nós vamos ver uma história, a história de um jovem chamado Amnon, que se envolveu amorosamente com a sua meia-irmã. Então Amnon era filho de Davi. Davi também tinha uma outra filha, mas de mãe diferente, que se chamava Tamar. E ele se envolveu com ela amorosamente. E você vai perceber como nessa história teve a defraudação. Como nessa história, esse jovem, Amnon, enganou a Tamar e trouxe várias consequências ruins, tanto para a vida dela, quanto para a vida da família dela, quanto para ele próprio. E você pode aplicar isso. Como que essa história de 2 Samuel, capítulo 13, se aplica para a sua vida, se aplica para os namoros dos dias de hoje, falando um pouco mais sobre a defraudação. Então vamos falar sobre isso. O jovem e a defraudação no namoro. Vamos ver alguns pontos deste relacionamento, observando o capítulo 13. A primeira coisa, meus irmãos, que nós vamos ver aqui neste relacionamento, cuidado com as suas paixões. Olha só o que diz esse versículo 1. Diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Olha só, Amnon, ele se apaixonou de Tamar. Meus irmãos, jovem, cuidado com as suas paixões. É a sua paixão, ela pode te levar a você amar uma pessoa errada. Infelizmente, hoje em dia existem muitos jovens dentro da igreja, jovens crentes, que começam a enamorar, começam a se apaixonar por meninas ou por rapazes que não pertencem a Cristo, que não pertencem à igreja. Perceba bem, cuidado com as suas paixões, pois elas vão fazer você amar a pessoa errada. A Bíblia chama isso de jugo desigual. Um relacionamento entre um crente e uma pessoa descrente, a Bíblia chama isso de jugo desigual e a Bíblia dá orientação. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Então, cuidado com as suas paixões. Ela pode fazer você
se apaixonar pela pessoa errada, como Aminon estava se apaixonando por Tamar. Era um namoro proibido, porque ali estava se tratando da sua meia-irmã, uma pessoa ali de sangue. Então, o namoro ou a paixão pode te levar a isso também, o jugo desigual. Um outro ponto também aqui, o desejo incontrolável, ele pode mexer com a sua cabeça. Cuidado com isso também. Olha só o que diz o versículo 2, diz assim: angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Meus irmãos, e jovem também, o desejo incontrolável pode mexer com a sua cabeça. No caso de Aminon, ele chegou até o ponto de ficar doente, porque ele achava, olha, é impossível eu conseguir namorar ela, é impossível eu ter um relacionamento com ela, porque ela era virgem e ela também se tratava de ser a sua meia-irmã. Olha só, a paixão incontrolada. Se você não tem controle pelas suas emoções, se você não obtém o controle pelas suas paixões, isso vai mexer com a sua cabeça, vai mexer com o seu corpo. No caso de Aminon, ele chegou até o ponto de adoecer por causa das suas paixões descontroladas. Um outro ponto também, olha só, amizades, perceba nessa história o que acontece aqui, amizades erradas são uma ponte para o pecado. Cuidado com o seu círculo de amizades. Elas podem ser uma má influência para você. E o versículos do 3 ao 5 diz assim: tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge de ti doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu, preparar-me-ei a comida, comerei de sua mão. Olha só, meus irmãos, aqui esse jovem Aminon, ele tinha uma má amizade, um homem que era sagaz, um homem que abria portas para caminhos errados, dava-lhe conselhos errados para Aminon. Cuidado com as suas amizades, elas são uma ponte para o pecado. Existem amizades que talvez vão te oferecer cigarros, bebidas, te oferecer a você convites para locais que não agradam a Deus, como shows e baladas. Cuidado com as suas amizades, elas vão ser uma ponte para o pecado. As suas amizades também podem abrir portas para você, criando pontes para você namorar pessoas que não são do agrado do Senhor. Namorar alguém que não seja do agrado de Deus. Cuidado com estas amizades. A Bíblia ela nos orienta que nós devemos nos afastar. Olha só, olhe para a sua vida e veja o seu ciclo de amizades. Existem pessoas ali que estão sendo uma má influência para você, uma má influência para a sua vida. Se afaste dessas pessoas. Corte o relacionamento com estas pessoas. Não fique tentando manter esse relacionamento se essa pessoa está sendo uma má influência para você. Escolha a amizade do mundo ou a amizade com Deus. E aqui, nessa história de 2 Samuel capítulo 13, nós vemos nesse enredo, nessa narrativa, aparecendo uma amizade sendo uma má influência. Ele estava dando orientações para Aminon. Vai lá, finge-te doente, deita na cama e fala para o seu pai quando ele vier te visitar, o rei Davi, olha, se Tamar vier cuidar de mim, então eu vou me alimentar com a comida que ela fará. Aminon ali já estava ali recebendo este conselho para se aproximar mais da sua meia-irmã, já que para ele era impossível se aproximar dela, agora o seu amigo estava trazendo para ele uma solução, uma má solução. Então, cuidado também com as suas amizades. Um outro ponto também, nessa narrativa, você vai ver uma intenção bem duvidosa vindo de Aminon. Olha só o que diz o versículo 6, fala assim: deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo. Aminon lhe disse:
peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Olha só, uma intenção duvidosa. Ele acatou o conselho do seu amigo. Fingiu-se de doente, deitou na sua cama. Quando o rei veio visitar o seu filho Aminon, então ele disse isso aí: olha, manda Tamar vir cuidar de mim. Ele estava aqui com uma intenção duvidosa, porque ele estava querendo se isolar com Tamar para conseguir defraudação, para conseguir tirar vantagens de Tamar, porque o seu coração estava incontrolável, o seu coração estava cheio com as paixões mundanas, seu coração não estava sendo guiado pelo Senhor. Meus irmãos, intenção duvidosa. Como nós podemos aplicar isso também para os namoros dos dias de hoje? Infelizmente, existem casais que se dizem crentes, o que eles fazem? Muitas vezes eles vão procurar o isolamento, vão se isolar com a desculpa: olha, nós vamos nos isolar para a gente orar, nós vamos nos isolar para a gente ler a Bíblia. E naquele momento, muitas vezes, eles passam do ponto do namoro, com o fingimento, com a intenção duvidosa, com o fingimento de que estão ali fazendo uma atividade espiritual. Olha só, cuidado com o isolamento. Você pode deixar a Bíblia aberta ali, mas isso não vai impedir nada que o pecado avance na sua vida. Intenções duvidosas nesse namoro, neste relacionamento. Aminon estava com essa intenção duvidosa. Ele queria uma oportunidade para se aproximar da sua irmã, fazendo todo aquele fingimento que o seu amigo lhe aconselhou. E olha só agora o que nós vamos ver, a defraudação em si, a defraudação dando início aqui. Olha só o que diz os versículos 7 a 8, diz assim: Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e cozeu. Olha só, aqui começa a defraudação, porque aqui Aminon está enganando a Tamar. Ele está tentando ali recursos enganosos para conseguir o que ele realmente quer. Então ele vai fazer de tudo para conseguir aquilo que ele quer. Meus irmãos, aplicando também para os dias de hoje, existem jovens que estão fingindo, como Aminon. Aminon estava fingindo que estava doente para conseguir se aproximar da sua meia-irmã. Existem jovens hoje que fingem santidade. Existem jovens que fingem estar firmes na igreja, mas somente para enganar os pais da moça ou os pais do outro jovem, do moço. Então eles estão fingindo na sua vida a santidade para conseguir aproximação ou para conseguir namorar com aquela jovem, com aquela moça. Fingimento, defraudação, está fazendo de tudo para conseguir aquilo que ele quer. E nisso está enganando outras pessoas, enganando a moça, enganando os pais da moça, enganando o pastor da sua igreja. Defraudação, está fazendo coisas para conseguir aquilo que quer. E Aminon estava fazendo isso também na sua vida, enganando seu pai, enganando a sua meia-irmã, enganando todas as pessoas, fingindo-se de doente, mas com a intenção de aproximar-se da sua meia-irmã. E aqui, agora vem o isolamento. Cuidado, jovens que estão em namoro, cuidado com o isolamento. Não se isole de outras pessoas. Versículos 9 a 10 dizem assim: Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos retiraram. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei na tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Olha só o isolamento acontecendo. Aminon criando ali o isolamento. Ele estava deitado por ser filho do rei, existiam muitos servos ali a seu serviço, mas o que ele fez? Muitos servos ali no seu quarto, saiam todos daqui. Não quero que ninguém fique aqui a não ser Tamar.
todos obedeceram, todos saíram e ele conseguiu ficar sozinho com Tamar. Aqui começa o isolamento. Talvez, meus irmãos, você conheça algum casal de jovem que é tão grudento, que até às vezes no meio de uma festa, no meio de um culto, no meio de algum evento social, eles estão juntos e ninguém consegue se aproximar deles, porque eles são grudentos e acabam se isolando, mesmo em meio a muitas pessoas. Não tem um convívio social, só os dois ficam ali conversando, mas não conseguem ter um convívio social, e as pessoas que estão de fora percebem que é impossível se aproximar deles, porque eles não dão abertura. Cuidado com esse tipo de isolamento também. E cuidado com o isolamento que pode te levar também a pecar, passar dos limites do namoro. Por exemplo, jovem, nunca leve a sua namorada para a sua casa se os seus pais não estiverem presentes, porque ali vai ser uma ponte para pecar. Não fique imaginando que nada vai acontecer, porque você já está conduzindo a pessoa à defraudação. Você já está conduzindo a pessoa para a sua casa na ausência dos seus pais e ali pode acontecer algo que não seja do agrado do Senhor. Cuidado com isolamento. Jovens, não se isolem no período do namoro. Vamos continuar aqui então? Olha só um outro slide e nós vamos ver aqui o perigo desse isolamento. No isolamento, meus irmãos, vêm as propostas indecentes. Olha só o que diz os versículos 11 a 13. Diz assim: quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. E aqui, meus irmãos, vem uma proposta indecente, no isolamento. Perceba o perigo do isolamento. É no isolamento que o casal vai surgir ali, entre ele, propostas indecentes. Aquele que não passava de um beijo, agora começou a passar dos limites. A mão que estava somente no cabelo, começou a tocar partes que não era para tocar no corpo da moça ou no corpo do rapaz. Cuidado com as propostas indecentes, cuidado com o isolamento. Não procure o isolamento, porque as propostas indecentes irão aparecer. Olha só também o que aparece no isolamento. No isolamento também vem as atitudes covardes. Olha só o que diz o versículo 14, diz assim: porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Olha só, então aqui nós vemos que no isolamento agora aparecem atitudes covardes. Amnon, ele realmente abusou sexualmente de Tamar, mesmo ela não querendo, mas pelo fato deles estarem isolados, não tendo ninguém para acudir naquela situação, ele, sendo o mais forte, forçou ela e se deitou com ela. Aqui houve um abuso, aqui houve um ato forçado. Ele usou da força para conseguir aquilo que ele queria. Defraudação, estar tirando vantagens de outra pessoa no assunto sexual, nesse assunto amoroso. E, meus irmãos, muitas vezes a menina, ela não quer se ceder, ela não quer ceder, só que muitas vezes ela aceita mesmo quando o rapaz está forçando, porque ela já está envolvida emocionalmente. Às vezes ela gosta tanto daquele jovem que acaba cedendo ali o desejo sexual dele. Sabe por quê? Com medo de perder aquele rapaz. Porque ela realmente está apaixonada, porque ela realmente gosta daquele rapaz. E muitas vezes a menina já está vendo o futuro. Ela já pensa, olha, eu quero me relacionar com ele agora porque eu quero me casar, quero montar uma família. Então ela monta
toda aquela história bonita na sua mente. E pelo fato dela não querer perder aquele rapaz, ela vai ceder aos desejos dele. E aí o rapaz então está fazendo o quê? Defraudação, tirando vantagens delas, aproveitando, já que ela está envolvida emocionalmente com ele. E aqui nós vemos que no isolamento vem as atitudes covardes, como Amnon fez com Tamar. E mais uma coisa, quando se consegue o que queria, então o fingimento cai por terra. Olha só o que diz o versículo 15, fala assim: depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe voltara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Aquela paixão que ele tinha antigamente, depois que ele conseguiu aquilo que ele queria, tudo aquilo foi embora. O ódio, a aversão, o desgosto, o nojo agora que ele estava sentindo por ela, ela muito maior do que a paixão que ele tinha antigamente. Todo o seu fingimento agora caiu por terra. Tudo veio à tona, tudo ficou claro qual era a sua verdadeira intenção. E é isso também que acontece na vida de muitos relacionamentos amorosos. Quando o jovem consegue realmente aquilo que ele queria, talvez se deitar sexualmente com a sua namorada, tudo cai por terra. Todo aquele fingimento, toda aquela santidade que ele fingia ter dentro da igreja, toda aquela santidade que ele fingia ter para os pais da moça, para o pastor, tudo aquilo cai por terra, a sua máscara acaba caindo e o seu verdadeiro eu acaba sendo mostrado ali. Quando se consegue aquilo que quer, as coisas acabam caindo por terra. Só que, meus irmãos, aí vem as consequências desastrosas. E nós vamos ver nessa história quais foram as consequências danosas que houve. Nós vamos ver que houve a consequência danosa para a moça, pois ela acaba sendo envergonhada com essa situação. Diz assim os versículos 16 a 19. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiu as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs a mão sobre a cabeça e foi andando e clamando. E aqui, meus irmãos, nós vemos como a moça, ela foi envergonhada nessa situação. Quando o jovem, você jovem, passa dos limites, enganando a sua namorada ou enganando a sua moça, você acaba trazendo vergonha para ela, queimando a sua reputação diante da sociedade. Esta jovem, apesar de ser a filha do rei, apesar de estar com a sua vestimenta real, mesmo assim as outras pessoas não a respeitaram. Como foi dito ali, o servo pegou ela e lançou fora. Não levou em consideração que ela era filha do rei, que ela estava com as vestimentas reais. Isso também acontece com a moça. As pessoas vão acabar desrespeitando ela, porque agora ela está envergonhada, porque você, jovem, acabou trazendo essa vergonha para a sua vida, queimando ali a sua reputação diante da sociedade. Você trouxe uma grande vergonha para a vida dela, para o coração dela. Mas não somente ela é envergonhada. Olha só, a família acaba sendo também envergonhada. Diz assim os versículos 20 e 21. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu a ira. Então a vergonha também ali causou vergonha também para a família, toda a família.
no relacionamento abusivo, no relacionamento que não agrada ao Senhor, você pode estar trazendo vergonha para a família da moça. Você vai estar trazendo vergonha para a sua própria família. Os pais da moça que trouxeram toda aquela criação, educaram a sua filha no caminho do Senhor, você agora está com a defraudação, está estragando tudo aquilo que os pais delas fizeram para ela. Você está trazendo uma vergonha grande para a família. Davi, ele ficou irado e ele se calou, não podendo ou não imaginando o que ele poderia fazer para resolver aquela situação. Trouxe vergonha para a família de Davi, para a família real. Mas olha só mais uma consequência desastrosa. Além da vergonha para a menina, além da vergonha para a família da menina, você será alguém odiado pela sociedade. Olha só o que diz o versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Aminon agora se tornou um cara odiado, um jovem odiado. As pessoas olhavam para ele e o odiavam por tudo aquilo que ele tinha realizado. E é isso que pode acontecer na sua vida quando você procura defraudar a moça, quando você procura o isolamento e dentro do isolamento as coisas passam dos limites, as coisas saem dali de situação amorosa. Então, você acaba sendo odiado pela sociedade. Meus irmãos, a história continua mostrando que Aminon, ele morreu. Ele foi vingado, porque Absalão, sendo irmão de mesmo pai, de mesma mãe de Tamar, ele acabou se vingando de Aminon e ele morreu por causa do pecado que ele tinha realizado. E olha só o que a palavra de Deus ela também diz para a gente concluir este assunto. A palavra de Deus ela fala que Deus ele é o próprio vingador neste assunto de defraudação sexual. Deus se coloca na frente para vingar as pessoas que cometem pecados dessa maneira. Sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, sexo que não agrada ao Senhor. Deus se coloca como vingador. Você que é casado, que talvez está cogitando, ou pensando, ou desejando, ou até realmente realizando o sexo fora do casamento, a Bíblia fala que Deus vai se colocar como vingador da sua vida. Você que é jovem, não tem a liberação de Deus para ter uma relação sexual, Deus se coloca como vingador se você passar dos limites também, porque neste assunto Deus é vingador. Diz assim 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Nessa matéria de relação sexual. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Perceba que este é um pecado gravíssimo diante de Deus. O pecado do relacionamento sexual fora do padrão de Deus, porque o relacionamento sexual só é permitido dentro do casamento, mas qualquer tipo de relação sexual fora do casamento ou antes do casamento não é do agrado do Senhor. E o versículo está falando que Deus se coloca como vingador. Aminon perdeu a sua vida por causa disso. Você pode pensar em outras histórias narrativas da palavra do Senhor, de pessoas que pecaram neste assunto sexual e as consequências danosas, as consequências desastrosas que eles sofreram por causa disso. Porque Deus se colocou na vida deles como vingador deste pecado. Então, este é um assunto que Deus irá tratar na sua vida se você estiver pecando nesse sentido. Mas arrependa-se. Volte atrás, não continue defraudando dentro do seu relacionamento, não continue defraudando a outra pessoa, mas se arrependa desses erros, porque há restauração, há ali o perdão do Senhor e Ele quer restaurar a sua vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos e pelo teu ensinamento da tua palavra, nessa palavra para os jovens, nessa palavra pensando no namoro e a defraudação.
Rogamos a Ti, Senhor Deus, que possa haver santidade em nossas vidas, que neste assunto não venhamos a enganar ninguém. Que o Senhor nos livre de todo mal, de todo erro, de todo pecado, de toda tentação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus continue, então, abençoando a sua vida e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.